Pode ser esse verde, qualquer um. Aqui tá amarelo. Pode ser. O verde é o outro. Feliz sábado. Feliz sábado. É uma mistura de sentimento de vir aqui, nessa igreja. Porque quando nós chegamos aqui, né, foi nessa igreja que nós viemos a primeira vez. Esse é o lado bom, o lado ruim é porque eu não estou vendo tantos e tantos e tantos rostos que eu costumava ver aqui. Isso é muito triste. Muito. Eu fico realmente muito triste. Mas independente disso, eu acredito que cada pessoa aqui é extremamente importante, tanto para mim quanto para Deus. Se é para mim, eu imagino para Deus. Né? Então hoje eu tenho uma missão de falar sobre uma história, mas eu prometo que hoje eu não vou falar muito. Pode falar muito. Não, às vezes eu falo muito, sabe? E hoje vai ser uma pregação um pouco diferente. Ela vai envolver muito mais análise própria, sabe? Eu desejo do fundo do meu coração que a gente consiga realmente olhar bem profundamente da gente. E isso é completamente impossível fazer sem a presença do Senhor. Sem o Senhor estar habitando em nós. Então, primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas a muito bem-vinda, com um bebê lindo, não conheço ainda, vou ter o privilégio de conhecer hoje. Maravilha. Ô Júnior, eu não quero, cara, ficar te dando trabalho, irmão. Eu queria muito que você sentasse aqui. Vai dar não? Eu já tive aí no seu time, eu sei como é que é, mas tudo bem. Tá bom, então tá certo. Na hora que você deve ter dado alguma coisa, tudo bem? No slide? Ok, sem problema. Enquanto isso, então, eu vou fazer algumas outras coisas aqui. Primeira delas, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus Cristo, louvado e santificado seja o teu santo nome, Pai. A primeira coisa que eu peço ao Senhor, meu Deus, é que seja escrito no teu livro. Eu já te pedi várias vezes isso, mas eu te peço mais uma vez. Que seja escrito no livro da vida que o Santo Espírito do Senhor se apossou de Bruno. Eu clamo ao Senhor, meu Pai. Eu desejo que seja somente a tua voz, meu Senhor, a fim de encontrar corações e mentes que aqui estão porque desejam ser completamente transformados. Dá-nos a tua paz, a tua segurança, em nome de Jesus. Amém. Hoje, eu tenho como título desse sermão: Conte a sua história. E hoje vocês vão entender a importância para o mundo de você contar a sua história. Mas antes, para a gente entender a importância de contar a sua história, a gente vai um pouquinho lá atrás. E nós vamos perceber como que a Bíblia é completa e como a Bíblia é atual. A última pregação que eu tive aqui, que eu estava aqui, se não me engano, eu preguei sobre emoções. Quem estava presente? Maria Helena, Moses, esposa, obviamente, o Marcelo. Ah, é verdade, você não estava, né, amor? Você ficou em casa.
E eu lembro que a passagem, eu fiz um paralelo com a morte de Abel por parte de Caim. Certo? E hoje não vai ser tão diferente. Como que Deus, maravilhoso, Ele deixou para a gente coisas que ocorreram no passado, para a gente ler hoje e falar assim, uau, quanto uau isso aqui é. Só que hoje o exercício é um pouquinho mais difícil, porque essa analogia não é tão direta quanto Caim e Abel, ok? Hoje nós vamos falar sobre a vida de José. E eu tenho certeza que todos vocês já leram sobre José, e nesse momento aqui a gente vai ser rápido, tá? Vamos rapidinho aqui. Quem era José? Ou quem foi? Quem foi José? Linda história. Foi um dos filhos mais novos lá, que se intitulava também como é que é, um sacristãozinho também. Muito bom. Filho preferido. Fantástico a sua colocação, que geralmente as pessoas não falam isso. Quem mais? Eu sei da história de José que os irmãos, tinha irmãos deles com inveja deles e sumiu com ele depois de muitos e muitos anos. Ele se tornou um homem muito, muito rico e perdoou todos os irmãos, né? Mas esse resumiu. Eu quero características de José. Vamos lá. Características. Se aproveitou de alguma coisa. Ele se aproveitava de algumas situações, então podemos dizer que José era um pouco imaturo. Também imaturo. Nessa parte eu não li. Lá no início se mostra que através das atitudes dele era bem imaturo, porque ele costumava a delatar. Essa parte do princípio não. Eu só sei que os meninos têm ciúme dele, né? Ciúme. José era o filho amado pelos pais e odiado pelos irmãos, certo ou errado? Certo. Raquel, agora olha só para você ver, tem até um pouco de paralelo da história da minha última pregação aqui. Mas vocês já notaram que a história já começa errado lá atrás? Olha como que padrões de vida sempre se repetem. Se você não trouxer aquele padrão de vida para uma clareza, e aí, quando você tem essa clareza, por isso que muitas pessoas precisam fazer consulta com psicólogo e etc, etc. Porque precisa trazer aquilo que está no subconsciente para o consciente. José, ele não era fácil, como o Marcelo adiantou. Mas José, o problema não começa com José. O problema começa com Jacó. A história da Bíblia, quando você lê, você nota que Jacó se apaixonou primeiro por quem? Por Raquel. E aí ele estava fugindo do irmão dele. Ele não tinha o dote para pagar. Então, o que ele fez? Ele conversou com o sogro. Qual é o nome do sogro? Vocês lembram? O nome do sogro era Labão. Ele conversou com Labão e falou assim: eu quero casar com Raquel. Aí Labão falou assim: olha, qual é o dote? Ele falou: eu vou trabalhar para você durante 7 anos de graça para ter Raquel como minha esposa. E assim ele fez, trabalhou 7 anos. No dia dele receber Raquel, o que aconteceu? Trocaram. Deu a irmã mais velha como esposa. Depois ele se deitar e tal, depois que ele viu o que tinha acontecido, ele foi até Labão. 7 anos. O que você fez? Eu trabalhei 7 anos para ter quem? Raquel. Mas ele recebeu Lia. Ele falou: não era esse nosso trato. E aí Labão, astuto, falou com ele: olha, trabalha para mim mais 7 anos, então eu te dou Raquel, a mulher que ele era apaixonado. Vamos entender agora
como que as coisas pioram. Raquel, Lia então e Raquel eram irmãs, certo? Só que o que acontece? Quando eles se casam, etc., Lia tem filhos, só que Raquel não. Você imagina como que era o ambiente? Porque Raquel, até então, estéril, que era a mulher dos olhos, a mulher que Jacó era apaixonado. E Lia conseguia engravidar. E Raquel naquela ansiedade, meu Deus, qual é o problema que tem comigo? História que passa despercebido na leitura bíblica e que é importante a gente ler, mas refletir sobre o que está escrito, para a gente fazer os paralelos com a vida atual. Lia tinha filhos, mas o tempo inteiro ela enxergava, os filhos de Lia enxergavam muitas vezes a mãe ser o quê? Desprezada. Tanto que se você lê a Bíblia, chega uma hora que Deus, a própria Bíblia diz, que Deus viu que Lia era desprezada pelo marido. Só que é o seguinte, a história vai se complicando tanto que o princípio do problema é que os filhos de Lia via a mãe sendo menosprezada. Só que passa um tempo, o que acontece? Muitos anos, aqui eu vou pular aqui a história de Raquel, ela engravida de quem? De quem? José. E aí, você imagina a situação agora, Jacó, com a esposa amada e o filho amado. A preferência de Jacó era tão grande, mas tão grande, para um filho, que ele não notava que além de menosprezar a mãe, menosprezava indiretamente, ou talvez até diretamente, né? A Bíblia não diz isso, a gente só pode deduzir, que menosprezava os outros filhos. E a Bíblia fala, que é o Marcelo muito fantástico que ponderou, um ponto que muitas vezes as pessoas esquecem, é que José não era fácil. A Bíblia mesmo conta que por várias vezes ele delatava os próprios irmãos, a má fama que eles tinham na redondeza. Por que ele delatava? Interessante, não? Será que, deixa eu subir aqui no meu pedestal do posto a qual me foi colocado? Vantagem? O mundo é cheio de pessoas assim. Chama atenção, sei lá. Mas, amigos, a vida não é fácil. Tanto é que no sonho que ele tem, né, que vai comandar a turma aí, ele não foi na humildade, né? Ele era tão imaturo, é isso que o Marcelo está dizendo aqui, que ele contava os próprios sonhos que ele tinha, que um dia os próprios irmãos iriam se curvar diante dele. Ele contou para os irmãos e ainda depois contou para o pai, e o pai o repreendeu, mas o pai ficou... Ele tem uma espiritualidade forte. O pai ficou pensando sobre aquilo. Ele tem uma espiritualidade O que forte. será que é isso? Então vamos discorrer rápido aqui da história agora. Esse foi o erro dele. Ele foi vendido. Comercializado. Eles queriam matá-lo primeiro, mas quando eles tiveram um dos irmãos, por causa de um dos irmãos, falou assim: não, nós não vamos ganhar nada com isso, então vamos pegar ele, vamos vender, pelo menos assim, entre matar e vender, a gente ganha o quê? É um comércio. Né? Dinheiro. Ficar com peso, acontece de matar Um irmão apenas ficou, o irmão mais velho.
ficou com pena e falou assim, olha, então vamos vender ele. Venderam. Gente, algumas coisas passam muito despercebido na hora que a gente lê. A gente descontextualiza a situação. Ele se tornou escravo. Escravo ganha o quê? Nada, zero. Não, ele ganha. Chibatada. Chibatada. Chibatada, conhecida. Humilhação. Ganha fome. O que mais se ganha? Sem inventar. Se der uma dor no dente, como é que faz? Vai no médico? Desprezo. Arranca. Olha lá, não tem nossa médica ali para dar anestesia na coluna, não. Vai arrancar é na força. A história de José traz para a gente muitas lições. É muito interessante como que um capítulo apenas traz para a gente. Eu poderia ficar aqui, se eu pegasse lá do primeiro versículo até, por exemplo, capítulo 3, eu poderia montar uma série de pregações aqui de uma semana, só desses 3 capítulos, de tanta coisa que a gente aprende com a história de José. Não, eu vou procurar ler. Faça isso, sua vida vai ser transformada. Às vezes porque a eu gente sou reclama viciante muito das dificuldades que a vida apresenta para a gente. Mas essas dificuldades que a vida apresenta para a gente é o que vai transformar completamente as nossas vidas e principalmente a vida de quem está ao processo foi nosso para lado. transformar José, né? Sabe que foi, né? Sem dúvida. José foi para a prisão. Como ficaria os seus pensamentos? Revoltosos. O que mais? Vendido. Gente, traz o sentimento, traz o sentimento. Totalmente humilhante. Vamos pensar aqui com a cabeça, mas vamos pensar com o coração. Totalmente diminuído, humilhado. Você imagina, você de preferido, filho preferido, ele ganhou uma túnica que representava muito naquela época, de filho amado, onde ele ia, todo mundo olhava para ele, falava, uau! O bicho era bonito aí, né? E ainda era bonito, assim a Bíblia relata. Preso, ele se sentiu diminuído mesmo. Você imagina, agora escravo, jogado, vendido pelos irmãos. Traz para vocês o sentimento. Que irmãos, hein? Vive isso. Mas ele causou isso nos irmãos, entendeu? A soberba dele causou isso. Ele Essa história- somente essa não história- causou. O problema vem lá dos pais. Por Os alimentar- antepassados. Ele foi só uma gota d'água diante do problema que vem de família. Tá me entendendo? Ele foi só a pessoa, ele foi a gotinha d'água. Dos filhos, não agora vê somente a mãe sendo desprezada, Até porque dias, o Jacó já foi assim. exato, dia após dia, mas agora ele vê, além da mãe, o pai desprezando eles próprios por causa de um outro filho. E tudo isso é por causa da interferência humana, porque o pai Jacó já estava prometido. Exatamente. E a mulher quis antecipar uma coisa que já estava. Como eu disse, se a gente for pegar, eu fico aqui uma semana discorrendo sobre essa vida dele, o tanto de coisa que a gente tem para aprender. Mas o meu foco hoje é você. E você vai chegar. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. José foi vendido, mas aqui entra a maior lição para mim, para o Bruno. Antes de eu pregar para vocês, eu prego primeiro para mim. Depois que entra em mim, eu passo para vocês. Ele foi escravo, jogado, traído, humilhado, mas a mente dele, porque ele foi forjado, era fantástica. Ele foi vendido, mas foi parar aonde? Na casa de Potifar. Potifar era quem? O rei da guarda de Faraó. A Bíblia relata que ele era um homem tão íntegro, tão bom, em tudo que ele colocava a mão, ele fazia com tanta destreza, com tanto carinho, com tanta Transformado. dedicação, que Potifar colocou ele como
governador da casa dele. A Bíblia relata que José tomava conta de tudo o que era referente à casa dele. A única coisa que José não podia fazer era tocar em quem? Na mulher de Potifar. Então, de escravo, de filho predileto a escravo, de escravo a governador da casa de Potifar. Mas aí tem um problema. Um capiroto. Mas esse trâmite do sofrimento dele, ele restaurou ele. Ó. O capiroto, através da esposa de Potifar, fez o quê? Começou a querer o José, porque ele era bonito, forte, etc, etc. E José, fiel ao Senhor, o que ele fez? Recusou. Ele recusou a esposa de Potifar, acusou ele de ter feito o que ele não fez e ele foi lançado à prisão. Puxa vida, de novo. Ele foi transformado. De novo. Tem ideia disso? Quantas vezes na nossa vida a gente acha que agora eu venci? Não, a gente cai. Aí, pum, cai, volta para estaca zero de novo. Aí eu falo com vocês, repito, a importância de você ler a Bíblia, de você ser transformado pela Bíblia. De novo, pela segunda vez, ele estava jogado no lugar onde ele não merecia. Ele era imaturo, ele era isso e aquilo, mas jamais ele merecia ter sido vendido. Jamais. Só um minutinho, meus amigos. Samuel. Ele jamais merecia o que fizeram com ele. O mundo hoje é assim: ah, você fez isso, então você merece. Não está assim agora? Ah, você falou não sei o quê, então você merece um tiro na cabeça. Acontece da pessoa não merecer. Ah, você não, por causa de argumento. Vamos pular essa parte. Mais uma vez, ele na prisão. Aí, 2 anos. A Bíblia relata que foi 2 anos preso. Mas mais uma vez, José não deixou as circunstâncias a qual ele estava dominar a mente dele. Ele tinha se transformado realmente. Entende? Aqui é uma lição preciosa para a gente. O inimigo pode tirar tudo de você, mas ele não pode dominar a sua mente. Você pode cair quantas vezes for necessário, mas o que difere de um homem e de uma mulher vencedora é quantas vezes você levanta, entendeu? Grava isso. José levantou 2 anos na prisão. Aqui é a hora que Deus coloca o dedo dele. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Enquanto ele estava preso, quantas orações você acha que José fez? Pedindo a Deus justiça. Pedindo a Deus para tirar ele daquela situação. Questionando Deus. Por quê? Se fosse você no lugar de José, responda para mim, quantas orações vocês teriam reclamado com Deus, falado com Deus que isso é injusto, falado com Deus por que você estava vivendo aquilo? Quantas orações? Várias. Processo que a gente passa para aprender lições que a gente não aprende em casa. Não aprendi na faculdade, não aprendi em muitos lugares.
E aqui entrou em José a experiência com Deus. José tinha uma habilidade que não era dele própria, mas sim vinda do Senhor. Assim como eu tenho, você tem, todos nós temos. José tinha uma específica, que era de interpretações. Faraó teve um sonho terrível, a qual a história conta que era perturbador, e ele não conseguia dormir. Ele teve o primeiro sonho, depois ele conseguiu com muito custo dormir, teve um outro sonho, mas ele entendia que os sonhos de alguma forma se conectavam. Uma mensagem. Só que naquele desespero dele, ele mandou trazer várias pessoas que trabalhavam com ele. Eu quero saber um homem que seja capaz de interpretar esses sonhos que eu tive. E ninguém foi capaz. Foi então o copeiro, que lembrou de muito tempo atrás, o José, aquele que estava lá na prisão, ter interpretado o sonho que ele tinha. Que o amigo dele iria ser enforcado e ele não. E a história conta que aconteceu exatamente da forma com que José tinha dito. Só que aquele copeiro, José falou com ele: olha, quando você estiver lá com o rei, lembre-se de mim. Só que o copeiro, o quê? Esqueceu de José. Mas no momento certo, Ele lembrou. na ocasião certa, o copeiro lembrou: olha, seu rei, teve um rapaz lá muito tempo atrás, você lembra quando o senhor mandou eu e mais um para a prisão, e o senhor enforcou e falou que enforcar ou matar alguém? Então ele falou que o senhor iria matar o meu amigo e iria me livrar, e iria me colocar de novo no posto a qual antes eu era. E aconteceu da forma que ele falou. E aí o rei falou, o faraó falou: manda buscar esse homem. José chegou diante de Faraó. Quando chegou diante de Faraó, o Faraó contou o sonho. José falou assim: olha, Deus irá me mostrar, falar para o Senhor o que esse sonho representa. Eu estou contando o que aqui, gente? A história de quem? José. Eu gostaria de ouvir mais alto. José. Eu estou contando a história de José. A história de José, ela é cheia de mini histórias. Vocês repararam? A história de José é um compilado de história de coisas que acontecem com ele, que faz com que no final das contas a gente diz assim, ó, essa é a história de José. José, então, interpreta o sonho, e do dia para a noite, José, de preso, ele se torna o quê? Assistente do... Ele se torna o governador do Egito. Olha o que Potifar fala dele. Existe em meio de nós alguém mais sábio do que esse homem? Olha o que Potifar, a Bíblia diz isso. A Bíblia relata que ele diz assim, olha, nota-se que o Deus deste homem é poderoso. E ele arranca o anel do dedo dele, coloca no dedo de José e fala com José: não haverá homem mais poderoso do que você no Egito, a não ser eu. Você pode fazer todas as coisas, somente no reino eu serei maior do que você. Uau! De escravo a governador do Egito. Essa é a história de quem? José. Oh, obrigado. Eu olho para cá, mas não olhei para a televisão. Como pode? Agora nós vamos fazer uma leitura bíblica. Quem trouxe Bíblia e quiser ler comigo, fique à vontade. Nós vamos ler Êxodo 1,
10. Lendo o Êxodo, de 1 a 10, eu vou ler para vocês. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito. Olha só. Jacó virou governador. Eu vou pular aqui, porque é muito história, micro história. Ele virou e falou assim: então, agora eu estou bem, então o que eu vou fazer? Poxa, eu vou trazer minha família, afinal de contas, o Egito inteiro está passando fome. José, quando ele foi governador, ele não foi à toa, porque através de Deus, através de José, salvou muita gente da fome, dos 7 anos de fome que a terra passou. Ele teve 7 anos de abundância, 7 anos de fome extrema. Isso fez com que o Egito se tornara ainda muito mais rico do que ele era. Porque você imagina, as pessoas tinham uma escolha a fazer. Ou eles pegavam tudo que tinha e levavam até José, vendia as coisas, ou morria. O que você prefere? Vou levar. Ou seja, José fez com que Egito se prosperasse de uma forma jamais vista. Você tem ideia do tão importante José foi naquele tempo? Foi vários anos, né? E aqui tem uns detalhes que às vezes a gente lê na Bíblia e a gente não presta muita atenção. Eu quero ver se vocês vão pegar. São estes, pois, os nomes, filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito. Aqui está narrando quando os familiares de José foram chamados para o Egito, ok? Cada um com a sua respectiva família: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Asser. Todos esses descendentes de Jacó eram, presta atenção, 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José e todos os seus irmãos e toda a geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao povo: vejam, o povo israelita agora é numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, e em caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Quero ver aqui. O que tem aqui de interessante aqui? Eu li Êxodo 1, do capítulo 1 ao 10. Notaram uma coisa ali, uma informação extremamente importante? A importância de nós lermos a Bíblia, prestando atenção nos detalhes, guiados pelo Espírito Santo. E Bíblia não se lê, Bíblia se estuda. A importante informação aí. Muitos irmãos, né? Benjamim. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Geração, o que vem na sua mente? Uma geração, ou seja, eu, você, todos que nós estamos aqui, somos uma geração. Eu sou de 80, tem os de 90, tem os de 50 e etc. Somos uma geração. Mas ali está falando, ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. A impressão que morreram os sobrinhos também, a impressão que passa. Então subiu o trono do Egito um novo rei que não sabia sobre José. Consequência disso, vamos ler agora Êxodo
os versículos 11, 13, 14 e 22. Vamos começar com 11. O 11 diz assim: estabeleçam, isso aqui é uma ordem do rei, que diz que nunca tinha ouvido falar sobre José. Olha o que ele fez. Estabeleçam, pois, sobre eles chefes de trabalho forçado, para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Vamos ler o 13. E os sujeitaram a cruel escravidão. Vamos ler o 14. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitaram a cruel escravidão. E para finalizar, o versículo 22. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. É mole? Consequência disso: povo de Deus, antes salvo, cuidado, guiado nas mãos de alguém que não conhecia as histórias de José, e muito menos o Deus de José. Entendeu? Como que um homem que foi tão importante, como que um Deus que salvou toda uma nação pôde ter sido esquecido? Essa é a pergunta. A resposta está aí. Ocupados demais, vivendo suas vidas, vida de fartura e sem opressão. Entendeu? Quando José pegou os 70 que aqui a Bíblia falou, levou, quando primeiro começa com tudo que ele viveu, quando ele pegou os seus familiares e levou para o Egito, eles estavam vivendo na fartura. Lembra que eu expliquei que o Egito ficou extremamente rico? Potifar mandou que dessem terras para os parentes de José. Não faltou absolutamente nada. Afinal de contas, quem vai criar briga com José? O governador do Egito. Quem iria caçar uma briga com o Deus de José? Só que dias fáceis é perigoso. Coloca muitas vezes a gente na mornidão. E o retrato disso é o que estamos vendo hoje. A gente falou aqui na Escola Sabatina, só nessa semana, mostrou para mim antes de ontem, Boga, eu nem sabia que existia esse grupo na Nigéria. Assassinaram. Então o vídeo está rolando na internet. Mostrou para mim no Instagram, mas eu sei que passa mais no TikTok, eu não tenho TikTok. Cristãos sendo executados a tiros. Vocês viram esse vídeo? Aconteceu essa semana agora. Eles estavam um grupo, uma grande quantidade de pessoas numa vila, fazendo oração. Entrou esse grupo Boca e metralhou centenas de cristãos. Você vê gente correndo, desesperado, sendo metralhado. Isso é terrível.
nós estamos sendo metralhados. Culturalmente e fisicamente. Nunca se houve, tirando Hitler, uma situação do jeito que está acontecendo agora. E o problema é cultural. O problema que a gente vive hoje, ele é cultural. Por quê? Por causa de opinião de alguém que não concorda, se mata. Ou seja, o seu discurso é de ódio. É de ódio por quê? Porque eu não concordo com o que você diz para mim. Então o seu discurso é de ódio. Se eu não concordo, você merece a ponta do fuzil. E é assim que estão fazendo. O problema disso é, os pais não contaram aos filhos sobre o Deus de José. Eles não conheceram o Deus de José. Eles não conheceram a história de José. Os filhos não contaram aos seus netos. Os avós falharam em transmitir os milagres que tinham presenciado. José é esquecido mais uma vez. O título desse irmão é Conte a Sua História. Nessa história que eu contei aqui, quem somos nós? O dia atual que a gente está vivendo aqui. O que você acha que é? Eu estou fazendo uma pergunta, mas eu quero que você pense. Será que nós somos José? Que estão passando por problemas severos, somos jogados como escravo, estão passando aquela luta, aquela dificuldade, tendo que arrancar o dente, se vier um dente, quando tem uma pedra nos rins, não temos hospital, a gente tem que fazer o que precisa ser feito na rua? Eu acho que não. A gente está vivendo dias que a gente não tem o que comer e por isso nós temos que vender tudo que temos e ir para o Egito e entregar lá no Egito, porque a situação está tão feia nossa que a escolha que nós temos é ou entrega tudo que tem ou morre de fome. Essa não é a nossa situação. Por enquanto. Será que a situação que a gente está vivendo é de estar num país abundante em comida, abundante em tudo? É tão abundante que a gente está anestesiado, não sentindo falta daquilo do que não nos falta? Entendeu? Onde está seu celular? Você está sentindo falta do seu celular? Acredito que não. Por quê? Porque você está contando Porque ele está pertinho de você. A gente só sente falta daquilo que a gente não tem. E aqui é o problema. Sabe por que a gente não conta nossas histórias? Porque para a gente o milagre importante é sobre aquilo que a gente ainda não tem. A realidade é que muitas vezes a gente, antes de sair de casa, a gente ora pedindo ao Senhor, me guia, Senhor. Quando lembra de fazer isso? E vai embora. Chega no local, faz o que tinha que fazer, volta para casa. Não agradece. E nem lembra que pediu a proteção na hora de ir. Ocupados demais. Entendeu? E para piorar, nós cristãos temos a tendência, e aqui em nome de Jesus eu não estou tirando o mérito de Jesus, entenda isso. O mérito maior é a morte de Jesus para conosco, daquela forma, para nos salvar. Esse é o mérito maior. Mas sabe qual que é a maior dificuldade, nós seres humanos?
que a gente não conta a nossa história, sabe por quê? Porque a gente nem reconhece a nossa história. Aí a gente quer converter os outros falando só da Bíblia. Ah, porque tem um Jesus que morreu por você, que ama você, que adora você, e você precisa entregar sua vida para Jesus. E a pessoa olha para você e fala assim: ó, tá entendendo? Olhou para você. Qual é a vantagem? Que eu estou falando principalmente para a nova geração. Qual é a vantagem que eu tenho de seguir esse Jesus aí? Porque eu não vejo vantagem nenhuma. Eu nunca ouvi história. Eu nunca vi na sua vida. Entendeu? Eu nunca vi na sua vida, porque talvez você está no Egito agora, vivendo as delícias do Egito, ocupado demais, vivenciando as suas coisas. Esquecendo que aqui é passageiro. Daqui a pouco a nossa geração, estava escrito ali o quê? O que aconteceu com a geração de José? Já se foi, gente. Sabe o que fica? É o seu legado. É isso que importa. É o seu legado. É o que você fez. A sua história transforma a minha vida. Quando eu chego aqui para pedir uma oração, falo assim: Deus, por favor, me faz isso, me faz aquilo, cura o câncer do meu pai. Vanessa pediu oração para o meu pai. Quantos de nós aqui no próximo sábado vem à igreja para testemunhar que aqui ele pediu, ele recebeu, e aqui está para falar, irmãos? Todo mundo tem pedido. Acredite no poder da oração. Eu pedi aqui na semana passada algo impossível, Deus fez. Sabe que hora a gente lembra de Deus? Nos dias atuais, quando você está lá no Egito vivendo as delícias do Egito, é quando você pede algo para Deus e Ele não te dá. Aí é a hora que você lembra dele com todas as letras. Por quê? Não é assim? Nessa hora a gente é fera. Mas na hora de contar a sua história, na hora de transformar a vida, na hora de ser transformado, na hora de ter comunhão, na hora de passar tempo, existe um bom relacionamento sem dedicação de tempo? Ah, Mônica, eu quero ser muito seu amigo. Você é uma pessoa fantástica. Eu estou dizendo aqui uma coisa que vem do meu coração de verdade. Você é uma pessoa fantástica. Eu escuto muitas histórias suas, de pessoas que você ajuda, de coisas que você faz. Você é uma pessoa fantástica. Do fundo do meu coração eu digo isso. Mas você precisa contar mais as suas histórias. Precisa dedicar mais. Deus precisa de você. Ele precisa do seu testemunho vivo. Deus, quando foi acusar Satanás, acusador, foi acusar Moisés. Olha o que Deus falou de Moisés: homem íntegro, reto, que desvia do mal. Moisés tinha comunhão com o Senhor. Comunhão, ele andava com Deus. E para provar para os anjos e para todas as pessoas que ali estavam, Deus falou assim: ó, vá, tira tudo dele, vê o que ele vai fazer. E Satanás foi e fez tudo aquilo que vocês já sabem. E no final das contas, o inimigo viu: não
adianta eu tirar dele o que ele tem e bloquear as bênçãos que ele pede para o Senhor, porque da boca dele não sai nada que não provém do Senhor. Ele é dedicado a Deus, entendeu? As minhas dificuldades vai ser as mesmas dificuldades de uma outra pessoa, a mesma. Por isso que às vezes eu não falo. Eu sei o que eu estou passando. Mas você tem que falar. Esse é o ponto. Você tem que falar das suas dificuldades. Eu, como pai, eu estou te falando de uma coisa que eu vivi dentro da minha casa. O meu pai passava problemas. A única coisa que eu enxergava dele era um homem estressado dentro de casa, resmungando, batendo, xingando. E eu não entendia por que daquilo. Outro dia, ele já chegava feliz e tranquilo. Eu falei, que homem bipolar é esse? Não dá, né? Bipolaridade não dá, né? Mas, onde estava o erro? É que ele não chegava em casa e falava das dificuldades que ele tinha. E ele também chegava em casa e não falava das providências que Deus deu através daquela dificuldade, entendeu? A gente não conta as nossas histórias. A gente não conta para os nossos filhos. A gente não conta para a nossa esposa. A gente não conta para os nossos pais. A gente não conta para a sociedade. A gente não conta na igreja. Por medo de ser julgado. Porque, eu sou demais. E as suas dificuldades de hoje, depois do seu testemunho, do Deus vivo que operou lá na vida de José, mas também que opera na sua. Essa é a grande diferença. É quando você consegue ler a Bíblia e enxergar que aquele padrão também se estabelece na sua vida. Me conta aqui, faça o mínimo de reflexão possível. Quantas e quantas dificuldades você passou, de situações que você olhava e falava, isso é impossível, e do nada desenrola, e do nada acontece. Se eu perguntar para um imigrante aqui então, Júnior, quantos milagres, meu amigo, Deus operou na sua vida, opera todos os dias. Se você chegou aqui, eu lembro disso, desesperado com o que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, meu Deus. Como que eu vou sustentar a minha família, que é a minha esposa, como que eu vou pagar meu aluguel? E o milagre aconteceu. É certo, ele passou dificuldades similares, talvez aí, com muitas outras, né, Júnior? Certamente foi humilhado, certamente não teve dinheiro para pagar no geral, a o gente compromisso. acha que a gente é o pior, né? Mas não é. Certamente deu desespero nele algumas vezes, falar, como que eu vou pagar o meu aluguel desse mês? E lá no fundo do poço, certamente ele clamou ao Senhor. Falou, Deus, me tira dessa situação. O Senhor me trouxe para cá, para esse país, para mim ser humilhado. Conta a sua história, meu amigo. Tá aí, firme e forte. O aluguel foi pago, a esposa continuou fazendo faculdade, tá aí firme e forte, trabalhando na igreja, com saúde, bonito, olha, rapaz bonito. Faz uma bonita capa de livro, né? É isso, gente. Conte essa história. Conte essa história. Mas tenha a hombridade de olhar para a sua história e reconhecer quem é o autor dela. Assim como José, dias difíceis. Mas assim como José, dias de glória. E nos dias de glória, não esqueça que o mundo precisa ouvir a sua experiência com Deus.
É ela que transforma. Deus seja louvado pela sua vida. Vamos orar? Senhor perdão. Senhor Deus, nosso amado e querido Pai, mais uma vez louvado, glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Nós estamos aqui num pequenino grupo, mas não importa, Senhor, porque temos a certeza que aqui o Senhor se faz presente. Perdoe os nossos erros, Pai, a começar por mim, Pai. Quantas e quantas vezes, Senhor, eu deixei de glorificar o Senhor, até por coisas que eu pedi ao Senhor e 2 minutos depois o Senhor me deu. E eu não agradeci, Pai. Perdão, Senhor. Me ajude, Pai. Ajude-nos, tira-nos dessa mornidão que a gente vive, Pai. Afinal de contas, eu sei, Senhor. Em nome de Jesus, todos nós seremos salvos por Ti, Pai. E o que vai importar aí no céu, Senhor, o lugar onde o Senhor vive, é o legado que a gente deixou aqui para as novas gerações. Não foi o dinheiro. E não vai ser o dinheiro. Vai ser o caráter que as pessoas foram impressionadas através da nossa vida. É as palavras de encorajamento, de vivificação que foram proferidas através da minha boca, orientado pelo Senhor. É a minha experiência diária de comunhão com o Senhor. Eu quero receber muitos abraços, Pai, aí no céu. Dos meus amigos, Pai, que foram encorajados e foram impactados por algum testemunho que eu dei. A gente vive dias tenebrosos muitas vezes, momentos muito complicados. Alguns de enfermidade, outros de falta de dinheiro, tantos outros. Mas eu quero, Pai, receber abraços e testemunhos de que da minha boca saiam palavras de encorajamento, a fim de fazer com que essas pessoas não desistam, porque é apenas um processo. É o processo de levar os teus filhos mais perto de Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Obrigado por nos trazer para essa casa imperfeita, eu sei, Pai. Sou pecador assim com os meus irmãos. Mas grato, Senhor, porque de uma forma tão linda, Pai, o Senhor consegue entrar em cada um de nós e sermos braço amigo para o próximo. Fazer para o próximo aquilo que fizeram por nós. Capacita-nos, Pai. Abençoa cada um de nós aqui. Encha-nos do Teu Santo Espírito para que a nossa casa seja uma casa de bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Amém.